amigos e eu, juntamente a minha dupla, Anda Monteiro, escolhemos a obra cinematográfica Tropa de Elite e fizemos uma análise psicojurídica acerca da inimputabilidade do Capitão Nascimento, se as condutas criminosas realizadas por ele durante o filme seriam ou não passíveis de punição de acordo com as normas do Código Penal brasileiro. Antes de adentrarmos a parte legal que será feita por Ananda, eu irei fazer uma síntese da obra. Os anos 1990 até os anos 2000 foram marcados pela liberdade cinematográfica. Isso porque a ditadura militar chegava ao fim, e com o fim dela acabava também a censura. Dessa forma, as obras cinematográficas brasileiras começaram a expor com mais afinco a violência urbana ocorrida principalmente nas classes mais baixas. Então, com relação ao tema, o Tropa de Elite não é inovador. O que faz desse filme uma obra que é sucesso de bilheteria e de premiação, mesmo com a pirataria que foi feita antes de seu lançamento nos cinemas, é justamente a forma com que esse filme é contado. O filme segue essa tendência do cinema nacional em que a ficção se inspira no molde documental, o que traz à obra bastante realismo. Os acontecimentos são mostrados ao público sob a ótica do protagonista, que é terrivelmente humano, possui suas falhas e, portanto, não é um herói perfeito. Talvez seja essa a fórmula de tanto sucesso, fazer com que o público se identifique com ele e com sua revolta perante a violência urbana que parece não ter fim na nossa sociedade. A todo momento, o Capitão Nascimento faz questão de mostrar ao público, de forma didática, qual sua posição perante a violência urbana. Para ele, existem dois fatores para que ela perdure. Os usuários de droga das grandes elites que ajudam a sustentar o tráfico, bem como os policiais corruptos que auxiliam o armamento desses traficantes. Nascimento se considera um policial de elite e diz ser treinado para a guerra. Guerra essa em que ele não medirá esforços para dizimar seus inimigos utilizando de todos os meios possíveis. Para ele, seus 10 anos de polícia demonstraram que a moralidade não é mais um fator a ser considerado no modo com que age. A forma truculenta e a violência utilizada por ele são formas de autoproteção e de proteção da sociedade. O filme, porém, não pretende tornar Nascimento em um vilão, muito pelo contrário. Mostra-o como uma figura sensível em alguns momentos, quando uma mãe perde um filho e quando ele se revolta com a criminalidade tanto por parte dos policiais como dos traficantes. Nascimento é uma figura ambígua e não é intrinsecamente mau. Apesar da forma truculenta com que age, é perceptível a dedicação que ele tem perante a instituição que trabalha. Essa instituição, porém, não recompensará. Com o tempo, a violência começa a transpassar a polícia e ocorre também dentro de sua casa. Os efeitos de estresse no protagonista, bem como de ansiedade, aumentam ao ponto de sua esposa o levar até um médico, que o recomenda a um psiquiatra. Nascimento, porém, se mostra contrário à ideia. Ele não quer encarar a própria fraqueza. Porém, com a chegada do filho, Nascimento começa a temer mais a morte e decide até encarar o diagnóstico e tomar alguns remédios por um período de tempo. Pede até afastamento de sua posição. Contudo, seu superior hierárquico não permite o fazer, dizendo que somente ele seria capaz de realizar aquele tipo de trabalho. No fim, Nascimento paga pelas obscuridades contidas em sua profissão. Ele termina cheio de transtornos mentais não tratados, sua esposa o deixa devido aos seus comportamentos agressivos em casa e ele perde diversos colegas de farda. Tropa de Elite é um retrato fiel e duro da realidade brasileira, de uma guerra que não tem vencedores, da complexidade do ser humano e suas ambiguidades. Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Ananda Monteiro, eu faço dupla com Mari, que acabou de falar. Mari deu a breve síntese, da obra para a apresentação e eu estou aqui para terminar. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos jurídicos da nossa obra e vou elencar as leis hierarquicamente de acordo com o nosso ordenamento jurídico, como
requisitado pelo senhor na atividade dessa segunda unidade. E depois eu vou falar a referência do tema desse artigo, que relevância ele tem para o nosso estudo, para a nossa matéria. Bem, começando aqui, antes de começar, na verdade, eu preciso fazer um adendo. No nosso trabalho, a gente acabou não aplicando a mesma regra de organização quanto às leis. A gente falou diretamente da lei e o instituto que ela representa no filme, no direito penal, da análise jurídica que a gente estava fazendo. E aqui no trabalho, como o senhor requisitou, esse endereçamento de leis, digamos assim, tem que ser feito hierarquicamente. Então, da lei superior para leis inferiores. Então, eu só queria dar esse adendo e vou começar agora. Bem, o artigo 5º, inciso 3º da nossa Carta Magna e o artigo 5º, ponto 2 do Pacto de São José da Costa Rica, esses diplomas legais com maior hierarquia dentro do nosso ordenamento jurídico, já que o pacto também foi incorporado pelo nosso ordenamento, esses dois artigos prevêem que será vedado todo tipo de tortura. A tortura no nosso país, ela não é mais aceita desde que houve a promulgação da Constituição da República e também a incorporação do pacto no nosso ordenamento jurídico. Além dessas leis de maior hierarquia, ainda tem também uma lei federal de 1997, 7 de abril de 1997, a lei número 4.555, que também fala sobre a tortura propriamente dita. E o que a gente pode entender dessas leis, desses regramentos que existem no nosso ordenamento, é que a tortura não é mais aceita de forma alguma nele, desde muito tempo. E o filme é de 2007, mas a gente ainda percebia que ocorriam certas torturas, certas normalizações desse tipo de conduta. E por isso que a gente achou interessante falar sobre. Em determinadas partes do texto, por exemplo, a gente chega a citar que houve um crime de tortura ou uma suposta tortura praticadas pelo Capitão Nascimento. Passada agora a questão da lei que fala sobre tortura, a gente chega na Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que vai falar sobre o abuso de autoridade. O senhor deve estar pensando, bem, o filme é de 2007 e a lei é de 2019. Qual é o nexo? Bem, para a lei em 2019 ter sido publicada, significa que esse tipo de conduta não parou. Esse tipo de conduta está se perpetuando no nosso ordenamento jurídico até os dias de hoje, tanto que foi criado e publicado. E nós achamos interessante trazer essa lei, por mais que fuja um pouco da época do filme, justamente por isso, porque o objetivo do nosso trabalho, como eu vou falar mais à frente, é analisar esse tipo de conduta dentro da nossa sociedade. Então, a gente achou pertinente trazer essa lei para análise também do nosso trabalho. E, mais uma vez, a gente citou no nosso trabalho que o Capitão Nascimento poderia, sim, ter cometido um suposto crime de abuso de autoridade. E, por fim, mas de maneira nenhuma, não menos importante, inclusive, para o nosso trabalho é o mais importante, eu trago aqui o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, popularmente conhecido como Código Penal. Bem, o Código Penal para o nosso trabalho foi de suma importância, foi ele quem deu todo o norte da nossa pesquisa. Foi a partir dele que a gente consultou o que seria imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade, quais são as características de cada conceito desse e em que situações o Capitão Nascimento poderia se enquadrar desses mandamentos legais. Além disso, da própria imputabilidade, a gente também buscou saber sobre a teoria da atividade e como ela é aplicada no caso concreto. Por isso que a gente resolveu trazer também o Código Penal. Lembrando, mais uma vez, a questão da hierarquia no nosso trabalho ficou mais voltada à importância que teria na conclusão do nosso trabalho, não em relação
qual o diploma legal de maior valor hierárquico ou de menor. Por isso, essa explicação. Agora, falando um pouco sobre os elementos relevantes, a gente achou que a criação desse nosso artigo se enxerga relevante porque abrange diversas camadas da obra que merecem atenção. É um debate longínquo que a cada dia ganha mais visibilidade, que é justamente sobre a questão da violência policial. Esse é um tema que, como eu já falei, a cada dia cresce mais. E por isso que a gente achou relevante trazer ele. Como a própria lei do abuso de autoridade de 2019 foi publicada, essa problemática ainda não foi resolvida no nosso ordenamento. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. Lembrando que o objetivo do trabalho não é demonizar o Capitão Nascimento, nem a instituição que ele trabalha e que ele representa. Mas é preciso fazer uma análise crítica quanto às atitudes dele. Porque, por mais que ele seja um homem íntegro, um homem da lei, ele ainda assim praticou atividades erradas que merecem sim ser questionadas. Justamente porque um tema tão forte, um tema tão relevante quanto a segurança pública, um servidor público que deve garantir a segurança pública, não pode agir de determinada maneira, não pode ultrapassar os limites estatais. É justamente por isso que existem leis, que existe todo um regramento jurídico para proteger todo mundo que é abarcado pelo Estado. Como é um tópico que gera diversas ramificações no cenário que a gente está estudando em relação à imputabilidade, à semi-imputabilidade, a gente quer chegar num lugar de afirmar que a violência vinda do Capitão Nascimento nas condutas dele não vem necessariamente somente de uma vontade expressa que apareceu ali na hora. A gente percebeu que existem determinadas variáveis, várias variáveis, na verdade, diversas raízes de problemas que contribuem para essa conduta mais violenta do Capitão Nascimento. E aí a primeira variável que a gente achou se reflete justamente na condição de você ser policial, porque ser policial está todos os dias arriscando a própria vida para salvar outras pessoas é um trabalho muito estressante e constantemente estressante. E até como o Capitão Nascimento fala no filme, ele diz que está em guerra, então uma situação análoga à guerra. Quanto de estresse uma pessoa não estaria passando numa situação dessa? Então, essa é uma das variáveis que a gente acredita que vem esse comportamento de violência policial do próprio Capitão Nascimento. Outra variável que a gente achou interessante destacar é a própria corrupção da polícia, porque é muito frustrante para o Capitão Nascimento trabalhar numa instituição que tenta garantir a lei e que as pessoas dessa própria instituição estão infringindo esta. E isso acaba também sendo um fator de estresse que faz toda a diferença para o Capitão Nascimento e a tomada de atitudes que ele tem. Também, outra variável que a gente achou sobre esse comportamento do personagem principal é o fato de que ele não tem descanso. O Capitão Nascimento, ele até pede para o seu oficial superior uma folga do trabalho, mas o oficial recusa. Ele diz que só existe Nascimento para aquela posição. E Nascimento, esperando que o seu filho nasça com a sua mulher grávida, na situação em que ele estava, ele fica muito mais estressado e muito mais ansioso, refletindo também nos comportamentos dele, que a gente acabou elencando no nosso trabalho. Por fim, a última variante que vale a pena trazer é justamente sobre a negação que o Capitão Nascimento tem em se tratar, em tratar o estado psicológico dele. Ele até vai a uma psicóloga, ele até vai no médico, mas ele se recusa a fazer o tratamento, ele se sente coagido. Ele acha que a qualquer momento a psicóloga vai dizer o que ele disse à sua profissional e que ela quebraria esse sigilo profissional. E mostra mais uma resistência a esse tratamento. Ele tenta se manter forte, ele tenta se manter inerte
e que não funciona de nada, porque a gente vê claramente depois no filme que ele chega no limite e até ultrapassa certos limites legais, como a gente disse no trabalho. E é justamente nesse ponto em que o tratamento dele não funciona, em que ele está em perturbações mentais, que a gente achou relevante o nosso tema para as matérias tanto de direito quanto a psicologia jurídica, né? A psicologia do crime, como ele acontece. E quando esse tipo de demanda chega no judiciário, quem vai analisar ela é um psicólogo, mas quem vai decretar a sentença é o juiz. Então essa interseccionalidade de disciplinas, de ciências, elas são muito importantes e muito relevantes para o nosso trabalho, também para a sociedade no geral, porque como a lei de abuso de autoridade é de 2019, então a gente percebe que esse tipo de comportamento ainda é perpetuado e que deve sim ser combatido, mas com as ferramentas corretas, com o entendimento correto da lei e com o entendimento correto do que se passa, por exemplo, na cabeça de um agente desses na hora do cometimento do crime. Dito isso, eu encerro a minha fala, encerro o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Agora o bicho vai ver!